Graça e paz, irmãs. Amém. Neste momento, eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 11 ao 15. Atos 16. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Aqui, para nos colocarmos dentro do texto, é praticamente o início da segunda viagem, porque nós sabemos que Paulo fez a sua primeira viagem missionária, voltou e vai haver o concílio de Jerusalém. Quando eles saem do concílio de Jerusalém, nós sabemos que eles já vão trazendo uma carta onde fica registrada a autenticidade do seu ministério. A divisão é porque Paulo não aceita levar João Marcos e Barnabé, então, desce com João Marcos para a segunda viagem por Chipre, e Paulo desce com Silas por Tarso. Então, agora, pegando só a parte de Paulo, Paulo então vai passando pelas igrejas que ele tinha estabelecido na primeira viagem, né? Ele vai para Perge, vai para Pampilha, ele vai para todas aquelas cidades, e então, quando ele acaba de passar nas cidades, aí vai então começar a novidade de novas cidades na segunda viagem. E ele diz que agora ele percorrendo a região frígio-gálata. Ele diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, a primeira coisa, eles tentavam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Já que eles estavam impedidos de ir para a Ásia, eles decidiram ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. É interessante isso, porque quantas vezes nós achamos o que está acontecendo comigo, que para onde eu vou parece que tem impedimento, parece que nada dá certo, eu não sei para onde eu tenho que ir. Quantas vezes a gente se sente assim dentro do ministério? Aqui se trata de Paulo, né? Paulo, o grande apóstolo Paulo e o grande profeta Silas. Eles estavam no meio do mar sem saber qual a direção que deviam ir. Que tal? Isso conforta a gente, né? Quando eu estou meio atrapalhada, sem saber a direção, eu venho para cá. Mas aconteceu com eles, porque não acontece comigo. Deus, nessa hora, quer que você pare. Você pare, não faça nenhum barulho, se retire e espere.
porque ele vai deixar bem claro. Então, a Bíblia diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão, e nesta visão Paulo viu um varão macedônio. Preste atenção nisso, está no versículo 9 do capítulo 16. Esse varão macedônio estava em pé e rogava. Você sabe que é rogar? É pedir, por favor, por favor. O que é que ele dizia? Passa na Macedônia e ajuda-nos. Era um anjo, vestido de macedônio. Passa na Macedônia e ajuda-nos. Por quê? Porque tem uma porção de mulher orando. Tinha mulher orando na Macedônia. E os céus estavam se movendo na oração delas. Ei, elas nem eram filhas de Deus, você é. Olha a dimensão. E aí Paulo e Silas e a turma boa entendeu que ele tinha que ir para aquela direção. Aí eles foram, navegaram de Troade, seguiram para a direitura Samotrácia, chegaram em Neápolis, ali Filipos. Filipos era a cidade querida daquela região. A Bíblia diz que ela era a primeira do distrito e colônia. E nesta cidade permaneceram alguns dias. Ponto que nós precisamos lembrar. Em Filipos não havia uma sinagoga. Porque para haver uma sinagoga, era necessário que lá existissem pelo menos 10 judeus versados na lei e nos profetas. Não havia. Então, o que os judeus que estavam ali, o que eles faziam? Sábado, eles saíam da cidade, e fora da cidade havia um rio, e lá eles faziam o culto deles, ali perto desse rio. Ano passado nós estivemos lá, né? Eu preguei ali. Hoje, quando você vai lá, o rio está lá, o lugar onde Paulo batizou a Lídia, e aqui eles fizeram como se fosse uns degraus. As pessoas sentam, e eu preguei aqui, né, de costas para o rio, um lugar que ficou famoso ali em Filipos, fora da cidade, mas agora está tão dentro, porque a cidade cresceu. Olha, Paulo vai para ali com seus companheiros e não perdeu tempo. A Bíblia diz, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali haviam concorrido. Mulheres iam para lá. Agora entra em foco uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Primeiro, esta mulher estava ali, mas ela não estava sozinha, ela estava com os de sua casa. A Bíblia diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Quer dizer, esta mulher tinha ido para o lugar de oração, mas ela não foi só, ela levou sua família. E lá haviam outras mulheres. Sabe, quantas vezes nós esquecemos disso? Que desde que Deus enviou seu Filho Jesus, não há outro caminho para o Pai. O único caminho para o Pai é Jesus. Quantas vezes nós ouvimos,
todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o único caminho que leva a Deus como Pai. Olha, os outros caminhos levam a Deus para julgamento. O islamismo leva a Deus para julgamento. O espiritismo leva a Deus para julgamento, porque todos um dia vão comparecer diante do trono branco. Mas levar a Deus como Pai, só Jesus. E do dia que Deus enviou Jesus, Ele não aceita oração que não venha pelo caminho certo. Tem que vir através de Jesus. Você lembra quando Cornélio, a Bíblia diz no capítulo 10 de Atos, que ele era um homem piedoso, temente a Deus, que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus? Se ele orava de contínuo, ele orava, mas a oração dele não vinha. Ela ficava batendo para a memória, mas não podia chegar diante de Deus. Por quê? Porque não vinha através de Jesus. O que foi que Deus fez? Mandou um anjo avisar para Cornélio mandar chamar Pedro. Pedro veio na casa de Cornélio, anunciou Jesus. Todos se converteram a Jesus, e agora Cornélio pode orar, que a oração dele chega a Deus, porque agora vem através de Jesus. Nós lembramos em Apocalipse 8, quando entram 7 anjos, a cada um deles é dada uma trombeta. Eles seguram a trombeta, entra um outro anjo com um incensário de ouro na mão. É dado a ele muito incenso. Ele pega brasas do altar para oferecer diante de Deus com as orações de todos os santos. Então a sua oração, a minha oração, sobem para perfumar o trono do nosso Pai. Quando você não tiver nenhum motivo para orar, ore para perfumar o trono do seu Pai, que está no céu. Aqui, essas mulheres iam para ali, em Filipos, e oravam, mas a oração delas era uma reza. Por quê? Porque elas não conheciam Jesus. Elas não podiam pedir ao Pai em nome de Jesus. Elas nem poderiam chamar a Deus de Pai. Então Deus toma providência, porque elas iam orar. E aqui, quando Paulo vai lá, o anjo se vestiu de Macedônia, apareceu para Paulo, rogando que fosse ali. E Paulo chegou lá, não perdeu tempo, e falou de Jesus. E a Bíblia diz que toda a sua casa, ela e toda a sua casa foi batizada. Todos estavam no lugar da oração. Primeiro, esta mulher era uma mulher trabalhadora, uma mulher responsável. Aqui nós diríamos que, não sei, aqui na Bahia, ela era uma sacoleira. Ela comprava púrpura para vender na Europa. Ela trazia de Tiátira a púrpura para vender na Europa. Na hora em que ela se rende a Jesus Cristo, ela é feita filha de Deus, nasce uma mulher segundo o coração de Deus. Porque Deus a fez mulher. No ventre da mãe dela, Deus, quando estava formando Lídia, Ele decidiu que ela seria uma mulher. Mas por enquanto, ela não entrou no plano que Deus tem para ela. Mas agora, na hora certa, esta mulher passa a ser a porta de entrada do Evangelho de Jesus Cristo na Europa.
A primeira igreja da Europa vai ser na casa de Lídia. Nós vemos que nasceu a mãe. Ela tão imediatamente olhou para aqueles rapazes, olhou para Paulo, olhou para Silas, Timóteo, e ela teve vontade de amparar, de cuidar, de prover a roupa lavada, a comida, tudo para eles. Ela olhou para eles com o coração de mãe. Ela se tornou mãe deles. E ela diz para eles: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Eu não quero que vocês fiquem por aí se alojando em qualquer lugar. Eu quero proteger, eu quero amparar, eu quero cuidar de vocês, do alimento de vocês, de tudo para vocês. Sejam meus filhos. Você viu? O primeiro clamor do coração de uma mulher é a proteção, é o alimento, é o amparo. Quando Deus falou com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele disse a Abraão: eu sou El Shaddai. O que Deus estava falando com Abraão? Shaddai é a mulher que amamenta no hebraico. É uma palavra que vem da raiz do verbo shad, que quer dizer amamentar. Você veja que quando você era pequena, bem pequena, você ficava de calcinha brincando, e seu irmão também, porque da cintura para cima vocês eram iguais. Os dois tinham um pontinho aqui, um pontinho profético. Com o tempo, sua mãe foi dizendo: não, você vai botar uma blusa. E você dizia: por quê? Meu irmão não bota, para seu irmão é homem. Lá pelos 9 anos, né, aqueles 2 pontinhos começaram a dar sinais de vida. E eu não vou descrever o que foi que aconteceu, porque todas nós sabemos. Nós temos aqui 3 ou 4 homens, fora o Senhor Jesus, né? E você vê que os seios foram tomando formas, e quando você estava com os 12 anos, como dizem Cantares, os teus 2 seios, como crias gêmeas da mesma gazela, que se apacentam entre os lírios, falando da uniformidade dos seios. Você cresceu, você se formou, entrou na universidade, você teve seu primeiro namorado, segundo, não sei, noivou, casou. Depois de casada, você engravidou, mas até agora os seus seios não deram nenhum problema, graças a Deus. Você casou, engravidou, os seus seios estão lá. Eu costumo dizer que a única diferença é que a despesa aumentou, porque sutiã está muito caro. Mas, no dia que você vai para a maternidade, que a criança nasce, os seios acordam, eles enrijecem, eles aquecem. É alguma coisa, não é? Dói. O que é isso? Os seios estão gritando: ei, nós estamos aqui, nós somos 2 mamadeiras, com alimento balanceado e na temperatura certa para o seu bebê. O seu bebê saiu do seu ventre, a enfermeira atrás bota o encontro do seu seio, ele vai assim, ó, até encontrar o mamilo, e quando ele encontra, você dá graças a Deus que ele não tem dente, porque ele suga. O que é que ele está sugando?
o leite que já foi seu sangue. Eu queria que você visse isso. Quem foi que fez isso? Deus. Quando Deus estava formando você no ventre da sua mãe, Ele colocou no seu ventre um berçário, o útero. Um dia você se deitou com um homem. O homem colocou uma semente ali. Ele penetrou no seu corpo, colocou uma semente ali e ele foi embora, tchau e bênção. Não faz diferença. Porque Deus determinou um dos princípios de Deus. Um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. E é assim, meus irmãos, todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, eles entram numa legalidade de Deus, que Deus pode trazer uma vida, ou não. No seu caso, no caso que eu estou falando, o homem deixa a semente ali e Deus traz uma vida que está com ele. E põe ali. E Deus pega a semente do homem e o material da mulher e ele vai tecer um corpo para aquela vida que ele trouxe. Porque a vida que ele trouxe é lá de cima. E essa pessoa precisa de um corpo da terra para viver na terra. É isso que o salmista diz no Salmo 139. Quando ele diz: tu formaste o meu interior. Tu, Senhor, me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste, a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Então, Deus vai tecendo um corpo para você, e Ele vai distribuindo dons e atributos. Só com a semente que seu pai deixou, e todo o material é da sua mãe. Oxigênio, cálcio e tudo mais. Hein, doutora? Tudo mais, que eu não sei mais os nomes. Ele vai tirando de você, mamãe. Ele vai tirando de você, para formar um corpo para o seu filho. Quando nasce, esse filho que já levou um bocado do que tem em você, ele sai dali e vem sugar o leite que é formado do seu sangue e vai mamar. E se você não abrir o olho, ele vai passar a vida mamando em você. Olhe o que a Bíblia nos ensina. Quando Abraão mandou embora Agar com Ismael, capítulo 21 de Gênesis, e Abraão deu para ela um pão e odre de água. Quando ela viu que estava no deserto, a água ia acabar, a água acabou, ela viu o filho ia morrer. Ela colocou o rapaz no lugar, na depressão horrorosa, e a Bíblia diz que ela se afastou dele um tiro de arco, porque dizia: não vou ver morrer meu filho. E quando ela viu que estava muito distante, a Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Ela gritou de dor. Sabe quando a dor é intensa, que você não tem mais palavra para definir a intensidade?
Só pode vir um gemido, um grito. Esta mãe gritou. E quando ela gritou, Deus disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho, daí de onde estás. E você pergunta: como é que Deus ouviu a voz do filho, se foi a mãe que gritou? O filho foi feito do sangue dela, mamou o sangue dela, ficou 9 meses no calor dela. Ela grita, é ele que está gritando. Você acha que isso mudou? Você acha que isso mudou? Não. Você é a primeira intercessora do seu filho. Se você não está orando por ele, você está em débito. Você está em débito. Você está numa dívida tremenda com seu filho. Se você não está orando pelo seu filho, quem é que está orando? Quem está orando? Primeira coisa, Deus não tem netos. Deus tem filhos. Quem formou o seu filho no seu ventre foi Deus. Isso foi uma decisão de Deus. Sabe por quê? Homem não sabe fazer filho. Mulher não sabe fazer filho. Um homem se deita com a mulher, mas quem faz o filho é Deus. É Deus que é o Criador. É Deus que é o Criador. Então, você tem que saber que no momento que você engravida, Deus está lhe convidando: vamos criar isso aqui para minha glória. Você sabe criar filho? Você nunca criou aquele filho. Você não sabe quais são as tendências, quais são as inclinações. Então não é melhor chegar para Deus para pedir conselho: como é que eu vou fazer? Faça como Manoá. A mulher de Manoá diz: olha, chegou aqui um homem, um anjo, dizendo que eu vou ter um filho. O pai de Sansão. Ele disse: ei, minha mulher está sozinha trabalhando. Vem alguém e diz que ela vai ter um filho. História é essa? Manda ele vir de novo. Quando o anjo veio, ele foi lá. O anjo disse tudo direitinho. E Manoá, o pai de Sansão, disse: quando esta criança nascer, como que eu vou criar? Eu quero aprender como criar um menino tão especial. Porque Nazireu. Está vendo? Está vendo? Quantas vezes nós esquecemos disso? Que nós engravidamos e recebemos na mão um pacote estranho, que nunca pisou neste mundo, que nós não escolhemos, porque você não escolhe os filhos e os filhos não lhe escolhem. É simplesmente um tributo de Deus. E quantas vezes nós esquecemos que nós precisamos estar assim com Deus, para poder dirigir a nossa família. Esquecemos que Deus está olhando para nós e dizendo: por que você não estende a mão para mim? Existe um momento em que Lázaro estava já para morrer. As irmãs de Lázaro tiveram que abrir mão do segredo, porque Jesus Cristo antes passou na casa de Betânia e disse para Maria e para Marta: eu vou estar escondido em tal e tal lugar, porque os judeus aqui na Judeia querem me matar. Então Jesus deu o endereço para elas, porque Jesus sabia que elas iam precisar deles. Na hora que não tinha mais jeito, elas estavam com medo, Lázaro ia morrer,
elas mandaram um mensageiro. O mensageiro desceu da Judéia para a Galiléia. Correndo, quando encontrou Jesus, disse: Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Você observou a intercessão, o princípio da intercessão? Aquele a quem tu amas, o mensageiro pisou na verdade e entregou a Jesus. Ele não disse aquele que te ama, não, porque o nosso amor por Jesus é falho. Mas ele foi na verdade aquele a quem tu amas. Portanto, quando você for orar pelo seu filho está fazendo tudo errado, qual é o problema? Você vai orar por ele. Senhor Deus meu Pai, fulano de tal, a quem o Senhor ama tanto, e o Senhor fabricou no meu ventre, ele está agindo dessa maneira, e eu estou vindo ao Senhor porque eu não sei como lidar com a situação, mas o Senhor sabe. E você começa a abrir o coração com Deus todos os dias, 2, 3 vezes por dia. É a sua batalha. Se precisar fazer um jejum, faça. Olha, é preciso. É preciso. Quantas vezes nós esquecemos que Deus não nos deu filhos do nosso ventre para nós criarmos como se fosse nosso? Não é para nós. Aprenda isso. Não é para nós. Nós temos uma incumbência diante daquilo que recebemos, e Deus quer recebê-los de volta. E nós, como nós estamos fazendo? Essa mulher Lídia estava no lugar de oração, e ali ela não apenas levou os da sua casa, ela quis trazer o grupo para dentro da casa dela. Ela abriu a sua casa, ela abriu o seu coração, ela diz para eles, que eram para eles vir: Senhor, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E ela insistiu para que eles ficassem na casa dela. Olha o desejo que essa mulher tinha, de alguma forma, ela estar inserida no programa do Evangelho. Ela nem sabia que depois de quase 2000 anos, nós estaríamos falando dela, do exemplo que ela teve. O que é que nos custa orar? Por que será que nós temos tanta dificuldade de orar, falar com Deus? Quando eu vejo pessoas na igreja que oram assim: Deus, aquilo me dói o coração, porque não foi assim que Jesus disse. Jesus Cristo estava orando, e os seus discípulos estavam prestando atenção, porque quando Jesus Cristo orava, havia um clima diferente, havia alguma coisa diferente. Eles percebiam algo diferente quando Jesus orava. Aí quando foi um dia: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus disse: tudo bem, quando orardes, dizei. Primeiro, quando. Ele não disse se orardes, ele diz quando orardes, dizei. Significa que ele espera que nós oremos. O que? Dizei o que? Pai. Então, é Jesus Cristo que diz
que quando eu abro a minha boca para orar, eu tenho que chamar Deus de Pai. Ele pode ser Deus para todo mundo, para mim Ele é Pai. Pai tem a conotação da intimidade, da aproximação. Ninguém conhece mais a Deus do que Jesus e o Espírito. E se Jesus nos disse para chamar Deus de Pai, é porque o Pai quer ser chamado assim. Aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Eles nunca viram um rei, nem Davi, que tinha o coração semelhante a Deus, chamar Deus de Pai. Nem Moisés, que falava com Deus face a face, chamou Deus de Pai. Nem Abraão, amigo de Deus, nunca chamou Deus de Pai. Nem um profeta, nem um sacerdote. Como que eu vou chamar Deus de Pai? Isso é muito íntimo. Jesus disse, quando vocês estiverem juntos, vocês digam, Pai nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Olhe bem que coisa e por quê é que nós temos a dificuldade de orar. Por quê? Que nós achamos que para falar com o nosso Pai, nós precisamos de frases lindas, precisamos de ter muita cultura. Não, fale para o seu Pai. A intimidade, quando você olha Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias pela viração do dia e ficava com eles. Ali não havia liturgia, era só intimidade. Só intimidade. E quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Porque isso foi quebrado. Deus entregou o seu próprio filho para reaver essa intimidade. Hoje, nós podemos falar com o nosso Pai de onde estivermos. Como orar? Como você fala com seu Pai. Pai, eu preciso lhe falar. O que é que eu penso do Senhor? Existe um momento quando os magos chegaram na casa onde estava Maria com o menino. A Bíblia diz que eles vieram e tudo mais, chegaram em Jerusalém, onde está o recém-nascido rei dos judeus. Houve aquela confusão, até que quando eles chegam na casa, capítulo 2 de Mateus, a Bíblia diz que eles encontraram o menino e sua mãe, prostrando-se, o adoraram. A adoração foi para o menino, não foi para a mãe. Então você veja, aqueles homens, eles eram tão inteligentes, tão cultos, que eles dormiam de dia e de noite, eles estudavam o universo. E eles puderam descobrir a estrela do rei. Eles eram tão ricos, que eles puderam empreender uma viagem tão longa pelo deserto, com a sua comitiva. Eles eram tão importantes e tão notáveis, que eles conseguiram uma audiência com o rei Herodes. Mas agora, eles se prostram diante do rei que tem uma estrela no céu. Está vendo? Eles se prostram, eles o adoram, eles entregam suas ofertas e voltam para casa. Por que eles se prostram? Prostrar-se significa deitar no chão, se fazer um com o pó. Eu e o pó
somos uma coisa só. Eu sou pó diante de ti, ó Rei. Então, nós precisamos, apesar de saber que Deus é nosso Pai, mas não esquecer: santificado seja o teu nome. Por causa dessa intimidade de Deus ser nosso Pai, não significa que por causa disso nós podemos tratar de qualquer jeito. Não. Vem a reverência. A reverência é necessária. Então, uma das formas que agradam a Deus é você chegar diante de Deus com a sua palavra. Com a sua palavra. Com a sua palavra. Você pega um trecho da Bíblia, lê e leva diante de Deus. Pai, olha aqui o que o Senhor fez. A sua palavra está me ensinando aqui que o Senhor mandou um vento oriental. Esse vento rasgou o mar. Pai, louvado seja o teu nome pelo teu poder. Como tu és grande, Senhor, como tu és majestoso, Senhor, como tu és poderoso. Que vento é esse que abre o mar para passar os teus filhos nesse mesmo lugar? Os inimigos do teu povo se afogaram. Oh Pai querido, eu te peço que ainda hoje sopres o teu vento oriental e que faças desbaratar toda a potestade maligna que está sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre as famílias dessa cidade. Oh Pai querido, tu és tão excelso, mas eu sei que tu me ouves. Pelo teu poder, você pegou uma coisa que você sabe de Deus, do vento que abriu o mar vermelho. E você chega diante de Deus, adorando e dizendo a Ele a sua fé no que Ele fez. Comece conversando com o seu Pai do céu, sobre as coisas que você conhece dEle. E depois você entra, que o Senhor sopre um vento na minha família, na minha casa. E você vai falando com seu Deus e Pai, sentado na sua casa, sentado na sua mesa. Fala com Ele sobre todas as coisas que lhe preocupam. E depois você diz: Pai, dá vontade de ficar aqui mais, mas eu estou falando sozinho. Eu quero ouvir tua voz. Como é que é a tua voz? Tu falas no meu coração, eu tenho tanta vontade de ouvir. Mas eu vou continuar te buscando. Afina o meu coração. Vai afinando o meu. Você tem que falar com Deus aqui. Digamos que você toca violino. Eu que estou dizendo. E você toca piano. Não ria não. Cala a boca. É exato. Está vendo? Ela está no piano e vocês duas vão tocar aqui na igreja. Ela está no piano. Você chega com seu violino que você veio lá do chique-chique, xorroxó, papapá, papapá. Chega aqui, vamos para tocar. Ela diz: você não vai afinar, não? Você tem que chegar para ela, porque o piano é um instrumento. Ele é não temperado, porque tem que afinar, mas raramente. Ele é considerado por nós um instrumento temperado, que ele não precisa afinar toda hora que vai tocar. Mas o violino, as cravelhas afrouxam e destempera. Então, você chega lá e diz para ela: por favor, dá um mi. Aí você vai, bi, bi, ela vai tocando e você vai apertando, chega no mi. E o lá, ré, sol, você resolve. Que são as três outras cordas. Aí, quando você vê, o violino está afinado na tessitura do piano. Aí, vocês podem tocar juntas. Vai ficar linda as duas. Por favor, não. Mas que tal ela chega lá com o violino dela todo desafinado.
Essa aqui está tocando, ela entra com o violino, o piano vai para um lado, o violino vai para o outro. Não tem que aguente. E a gente quer que Deus aguente. O que acontece é isso. Deus está ali. Você chega para Ele. Deus está tocando em dó maior. E você está tocando em si bemol menor. Você já pensou? O que é que Deus faz? Ele vai afinando você. Todo dia Ele afina um pouco. Todo dia você chega lá, Pai, e Ele vai. Até a hora que você está em dó maior, tocando com Ele uma sinfonia maravilhosa. Só vai acontecer isso. É nessa hora que você vai conseguir perceber algumas coisas que Deus quer falar com você de hoje. E você não percebia, estava desafinada. Então, Deus quer ouvir a sua voz. Ele está esperando há muito tempo. Mas você não vai. Você não vai. O que lhe impede? Por que tanta rejeição? Deus está esperando, olha, a sua família está precisando que você acorde. Porque você é que pariu. Se você não pariu no corpo, pariu no coração. E você é responsável. Mas o meu marido é o sacerdote do lar. Pare de estar repetindo bobagem. Sabe por quê? Nós, igreja, somos reino de sacerdotes. Não tem sacerdote macho, sacerdote fêmea, não. No reino de Deus, sacerdote é aquele que ministra. Então você ministra diante de Deus. A Bíblia, quando Pedro fala, em 1 de Pedro 2, no versículo 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Não está dizendo que o marido é sacerdote. Ele é o sacerdote do lar. Mas você é sacerdote. Por quê? Porque você é filho de Deus. Então, irmã, mas o que é que eu vou fazer se meu marido não ocupa a posição dele diante de Deus? Você tem que ocupar a sua posição. Você dá jeito para tantas coisas, né? Você tem seu jeitinho quando quer alcançar uma coisa com o marido, não é? Você muda a voz, você fecha o olho. Você... eu sou mulher, velha, mas mulher. Eu já fiz esse babado todo, eu entendo disso. 24 anos casada, e Deus livrou meu marido de mim. Levou ele. Por isso eu lhe digo, como é que vai? Quanta oração você tem posto na poupança para os seus filhos? Vou lhe contar uma história. Isaac estava na terra de Abimeleque, e como prosperou muito, foi expulso de lá. Aí veio pelo deserto de Berseba, abrindo os mesmos poços onde seu pai tinha aberto, porque os filisteus tinham enchido de areia, e ele ia achando, tirando entulho, até que ele chegou em certo lugar. E ele encontrou um poço. Quando desentulharam, os filisteus não vieram mais, deu o nome de Reobote, porque agora prosperaremos, nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. É o poço da prosperidade. E a Bíblia diz, Gênesis 26, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência
por amor de Abraão, meu servo. Você entendeu isso? Deus aparece para Isaac e diz para ele: eu sou o Senhor. Primeira coisa que Deus diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Você está vendo que Deus não está dizendo eu sou o teu Deus. Não, eu sou o Deus do teu pai. Por que Deus se apresenta assim? Primeiro, Isaac não conhecia Deus, mas ele sabia que o pai dele tinha um Deus. Então Deus se apresenta e diz: sou eu, o Deus de Abraão, teu pai. Aí Deus diz para ele: não temas. E isso está escrito em Gênesis 26, versículo 24. Porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de ti? Não, por amor de Abraão, meu servo. O que é que Deus está dizendo para ele? Eu vou fazer tudo por ti, eu faço tudo por ti por causa do teu pai. Entendeu? Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez pelo seu filho não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o que ele serviu a Deus está com Deus. O que você vai deixar para o seu filho quando você morrer? Tudo de bens materiais que Abraão tinha deixado para o filho dele podia ter sido levado no deserto pelas caravanas dos ismaelitas, porque o pior inimigo que Isaac tinha era Ismael, seu irmão. E as caravanas dos ismaelitas saqueavam as outras caravanas. Agora Deus diz: eu faço tudo por ti, por causa do teu pai, por quem ele foi para mim. Eu hoje cuido de ti, por amor do teu pai. Às vezes eu penso nisso. O papai era um homem de oração. Cometeu erros, sim. Era um pecador, mas era um homem de oração. Quando eu tinha 4 anos, eu tive uma enfermidade terrível nos rins. Até hoje eu só tenho um rim. Eu nasci com um rim só. E a minha madrasta me botou no colo e disse para o papai: o que vai ser dessa criança? E ele disse para ela: se não morrer, vai ser profeta. Eu sei que o papai orou por mim. Eu sei, eu me gabo disso. Eu chego diante de Deus e digo: pai, eu sei que aquele preto velho era seu amigo. Eu lhe agradeço tanto pela vida dele. Anteontem eu enterrei meu irmão, o mais velho. Anteontem. E eu tive que dar uma palavra do lado do caixão. Eu disse: eu estou aqui para celebrar. Eu estou para celebrar uma vida de alegria, de exemplo, de um legado que esse homem deixou. Porque é verdade. Então, quando eu vejo Deus aparecer para Isaac e dizer: eu sou o Deus do teu pai. Será que Deus, encontrando com seu filho, pode dizer isso de você? Eu vou fazer tudo para você, por amor da sua mãe. Como está a sua relação com Deus? Como está a sua vida de oração? A sua intimidade com Deus não é nem por você, pelos seus filhos, pela sua casa. Você precisa da oração e da palavra pela sua casa. Jesus Cristo, um dia, ele estava falando 3 parábolas de perda e restauração. Quando ele falou sobre perda e restauração de vida, ele botou um homem como ovelha, a parábola da ovelha perdida, lá em Lucas 15.
Quando ele falou sobre perda e restauração de relacionamento, ele botou o pai e o filho, é o filho pródigo. Mas quando ele falou sobre perda e restauração de valores, ele botou um lar e uma mulher. Está vendo? Perda e restauração de valores. Ele diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, busca uma vassoura, procura diligentemente até encontrá-la, e havendo encontrado, reúne as amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. É uma casa, da porta para dentro, o seu nome é dona da casa. E seu marido sabe disso. Quando seu marido chega em casa, ele olha todo mundo e diz: cadê sua mãe? Nem que seja para brigar. Mas ele quer a esposa dele. Aquela mulher separou 10 princípios para a educação dos filhos dela. E ela prestava atenção. Um dia, um dos valores, porque dracma é dinheiro, dinheiro é valor. Ela viu que um valor tinha desaparecido. Eu não sei se foi o valor da verdade, ou da pureza, ou da integridade, ou do respeito, um dos valores. Ela parou tudo. Ela acendeu a candeia. Ela disse: se está perdido, precisa de luz na minha casa. E a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Só que quando ela acendeu a luz, ela viu que tinha lixo. E aí ela buscou a vassoura e não era para voar. Ela buscou a vassoura, que são disciplinas bíblicas. E ela procurou e encontrou. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. O que ele diz: pedi, dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abrir-se-vos-á. O que nós estamos fazendo que nós não seguimos os passos de Jesus? Eu peço, Deus não dá. Eu vou buscar. Como é que eu vou buscar? Eu vou buscar com jejum. Eu procuro as disciplinas bíblicas. Quais são as disciplinas bíblicas? Jejum, oração, meditação e vigília. Vou buscar. Não achei? Eu vou bater na porta, porque quando eu bato, eu estou no limiar da bênção. Como? Intensifico. Vigília. Existem 4 vigílias na noite. 6 da tarde, 18 às 21, 21 às 24, de 1 às 3 e de 3 às 6. Eu posso escolher uma dessas vigílias uma vez por semana para fazer. E como é que eu faço na vigília? Nessa vigília, qual é a sua intenção? Você vai fazer uma vigília pela sua família, pela sua igreja. Eu não sei qual a sua intenção. E que então você chega diante do seu pai e diga: pai, eu sinto no coração o desejo de ficar em vigília na tua presença. Na segunda vigília da noite, de 9 à meia-noite. É a favor da minha família. Mas você vai ficar em vigília diante de Deus. Não é vendo o TikTok, nem atendendo o telefone de ninguém. Não, você desliga tudo e diga: eu e Deus e eu, com a Bíblia na mão. Leia uma passagem, deu sono, leia em voz alta andando. Quantas vezes ainda hoje eu tenho que sair de madrugada andando pela casa? Ando, leio em voz alta, porque aí não tem como dormir. Não tem como dormir. Você fez, passou aquela vigília, agradece a Deus, pronto.
jejum. Isso, você tem que falar com o seu Deus e o Pai. Não vá com a mania de fazer dieta dizendo que é jejum. Isso não, isso eu já fiz. Está errado. Oração. Durante todo esse tempo, você está diante de Deus. Saiba de uma coisa. Quanto mais você coloca a palavra para dentro, mais você tem palavra de Deus para usar na oração. Você chega na terra ligando o que Deus quer no céu, você liga na terra e Deus liga no céu. Ele quer a salvação do seu vizinho, Ele quer a salvação do Moraes. Ele quer a salvação do Supremo todinho. Ele quer, né? Nós precisamos saber, às vezes nós somos tão ruins, né? Olha, no capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 23, olha o que Deus diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Para de estar desejando a morte de fulano, porque eles não prestam, hein? Porque enquanto você se agrada, Deus não se agrada. E se Deus não se agrada e você se agrada, quebrou a comunhão. É preciso que você saiba que o seu filho foi formado no seu ventre e Deus com isso lhe deu a incumbência de primeira intercessora dele. Quantas vezes nós esquecemos que para ter comunhão com Deus é preciso que nós queiramos as coisas que Deus quer. Você viu o que surgiu na vida de Lídia na hora: entra na minha casa, eu quero esse reino na minha família. Imediatamente a moça aceitou Jesus e já queria o reino de Deus na casa dela. Nasceu ali a primeira igreja da Europa, a igreja dos Filipenses, na casa de Lídia, a igreja que sustentou o ministério de Paulo. Por quê? Por causa de uma mulher que abriu o coração. Nós vamos ver que dali em diante vai ter uma conversão dramática, a conversão do carcereiro de Filipos, não é? E tantas coisas vão acontecer e o evangelho chega até nós. Uma mulher que orava, que queria o reino na casa dela, que abriu o coração e que simplesmente pariu uma igreja. Que a sua casa seja uma igreja. Que a sua vida seja uma vida para abençoar a igreja do século 21. E que você tenha no seu coração essa certeza que Deus a chamou como parceira de oração pelo seu filho. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.